Oi, meu nome é Larissa Souza, tenho 36 anos, sou de Campinas, interior de São Paulo. O que eu vou contar aqui é para quem já foi expulsa de um lugar que dizia ser casa de Deus. Mas também é para quem, como eu, descobriu que o amor de Deus nunca precisou de autorização de ninguém. Eu nasci dentro da igreja, literalmente. Minha mãe entrou em trabalho de parto durante o culto de ceia. Cresci dormindo nos bancos de madeira, tomando Toddy com pão velho entre um ensaio e outro, vestindo saia de pregação antes mesmo de saber o que era pecado. Aos 14, já liderava o louvor juvenil. Aos 18, fui ungida como levita. Minha vida era o altar. E eu amava, mas o altar nem sempre amava de volta. Me lembro dos cultos de vigília em que cantava sem voz, com febre, com cólica, porque quem tem chamado não folga. Eu cria que servir era morrer, e morri por dentro sem perceber. Até que veio o ano que mudou tudo, 2011. Eu tinha 22 anos e estava num relacionamento com um obreiro mais velho, respeitado, querido pelo pastor. E foi ele quem me convenceu de que era de Deus irmos além do namoro. Eu engravidei. Quando contei para ele, ele me disse: "Isso não é de Deus. Você vai estragar meu ministério." E sumiu. Fiquei sem chão. Contei para minha mãe e ela chorou. Mas não de empatia. Ela disse: "O que as irmãs da intercessão vão dizer? Eu vou ter que sair da igreja por sua causa." No domingo seguinte, fui chamada à frente, no meio do culto. O pastor, que eu chamava de tio, com quem cresci, disse no microfone: "Queremos preservar a santidade da igreja. A Larissa não poderá mais cantar nem participar das reuniões. Que Deus tenha misericórdia dela." Eu tinha 22 anos, um bebê no ventre e uma vergonha que não cabia no corpo. Naquela noite, arrumei uma mala e fui embora. Sem bênção, sem lar, sem chance de explicação. Mas o que ninguém sabia é que Deus não terminou a história ali. Porque enquanto todos me colocavam para fora, Ele já estava preparando o lugar onde Ele mesmo me levantaria. Eu cheguei na casa da tia Lúcia com 2 sacolas, um exame positivo e o rosto inchado de tanto chorar. Ela era a prima distante da minha mãe, convertida, mas sem igreja. Me recebeu sem perguntas, só com um prato de arroz e ovo e uma coberta limpa. Fiquei no quartinho dos fundos. Tinha cheiro de mofo, parede com infiltração e uma Bíblia aberta em Salmos 91 sobre a cômoda. Me sentei na cama e só conseguia repetir: "Me perdoa, Deus, me perdoa, me perdoa." Mas naquele silêncio, algo começou a mudar. Porque enquanto todos usavam a Bíblia para me acusar, foi ela que começou a me curar. Lia escondida, chorando baixinho: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido." Salmo 34:18. No 3º mês de gestação, comecei a cantar de novo. Não no microfone, mas dentro do quarto. Canções que brotavam da dor, frases que eu nem sabia que sabia. Eu anotava em cadernos velhos: "Não é o altar que me sustenta, é o teu olhar sobre mim." Foi deixada fora da porta, mas ouvi tua voz me chamando para dentro. Com 7 meses, comecei a trabalhar como cuidadora de idosos.
Trocava fralda, dava banho, empurrava a cadeira de rodas, e era ali, em silêncio, que Deus sussurrava: aqui também é púlpito. A Ana nasceu numa manhã de chuva fraca. O parto foi difícil, quase não resisti, mas quando a colocaram nos meus braços, eu entendi. Não era castigo, era chamada. Ela não era consequência, era legado. Cantei para ela na maternidade. Antes que o mundo me rejeitasse, ele já me chamava de filha. Ana cresceu ouvindo canções que ninguém conhecia e, com 4 anos, começou a cantar comigo. A voz dela era doce, firme. Um dia me disse: mamãe, você canta igual um anjo triste. Doeu, mas me acordou, porque eu percebi que mesmo sobrevivendo, ainda não estava viva. Foi então que decidi gravar, não num estúdio, mas num celular velho. Gravei uma das canções que nasceu no quarto da dor. Postei num grupo de mães cristãs. Escrevi: essa música nasceu quando ninguém queria me ouvir. Talvez ela sirva para você que também se sente esquecida. Fui dormir. Quando acordei, o vídeo tinha 312 mil visualizações. Era só o começo. Não entendia o que estava acontecendo. Acordei com notificações travando meu celular. Mulheres que eu nunca vi me mandavam áudios dizendo: essa canção falou o que nem eu sabia que sentia. Parece que foi escrita com o meu choro. Voltei para Jesus depois de ouvir você cantando. Fiquei tonta. Não era fama. Era validação espiritual. Deus estava me dizendo: eles podem ter te silenciado, mas eu amplifiquei a sua voz. Dias depois, recebi uma ligação. Era a produtora de um ministério de mulheres de Belo Horizonte. Disseram: assistimos seu vídeo. O congresso Filhas da Aliança será semana que vem. Deus nos mandou te chamar. Você pode cantar aqui? Pensei em recusar, mas quando olhei para Ana brincando no chão da sala, entendi. Essa não era só minha história. Era dela também. Fui. O evento era enorme. Um ginásio decorado com flores brancas, púlpito de acrílico, palco com painel de LED. E eu ali, com o meu violão, vestida de forma simples, sapato gasto, coração acelerado. Antes de subir, o Senhor me disse em oração: não cante para eles. Cante como você cantava no quarto mofado. Eu estarei ali. Subi. Luzes abaixaram. O som do violão preencheu o ambiente. Então, cantei. Mesmo fora do templo, tu me fizeste altar. Onde fui esquecida, tua glória veio habitar. O ginásio silenciou. No segundo verso, vozes começaram a chorar. Mulheres se ajoelharam nas cadeiras, outras se levantaram, olhos fechados, e eu ali, tremendo, cantando com a alma exposta. No final, fui aplaudida de pé, não por performance, mas porque naquele dia, Deus havia costurado milhares de dores com a linha da minha história. Na saída, uma senhora me puxou pelo braço. Era a pastora Marli Mendes, fundadora do Ministério Aliança Viva. Ela me olhou nos olhos e disse: você canta como quem sobreviveu à cruz. E isso é som de ressurreição. Voltei para casa sem entender muito, mas Ana correu até mim, me abraçou e disse: mamãe, você voltou com um brilho no olho. Respondi com lágrima nos cílios: filha, hoje o altar voltou para mim. Mas Deus ainda não tinha terminado, porque a maior reviravolta viria de onde eu menos esperava. 3 semanas depois daquele congresso, enquanto lavava o uniforme de cuidadora no tanque, meu celular tocou.
Número desconhecido. Atendi com as mãos molhadas, ainda com espuma no rosto. Larissa Souza? Sim. Aqui é do Ministério Esperança Plena. O pastor Geraldo pediu que entrássemos em contato. Meu corpo gelou. Ministério Esperança Plena. A igreja onde eu nasci, onde fui expulsa, grávida, onde minha mãe me havia apontado como vergonha diante da congregação. Antes que eu dissesse qualquer coisa, a voz do outro lado continuou. Larissa, está aí? Estou só tentando entender. Essa igreja me excluiu. Sim, e o pastor quer conversar sobre isso. Ele viu seu vídeo, disse que chorou, que Deus falou com ele e que precisa te ouvir. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Larguei o celular na pia, caí de joelhos ali mesmo com as mãos sujas de sabão. Chorei. Não de dor, mas de confusão. Como assim Deus estava me mandando voltar para onde me feriram? Orei por dias. Fui até a igreja vazia num domingo de manhã. Me sentei no último banco. As lembranças vinham como punhaladas. A reunião no escritório do pastor foi simples. Ele me esperava de pé, com os olhos marejados. Apenas que eu entrei, ele disse: Me perdoa. Eu não te ouvia. Eu defendi o púlpito, mas feri a ovelha. Você não foi queda, você foi sacrifício. Engoli seco. Aceito ministrar, mas não pela honra, pela cura, porque existem mulheres lá dentro que ainda acham que Deus as abandonou. Na noite da conferência, o templo estava cheio. As mesmas irmãs que me olhavam de cima, agora me observavam em silêncio. Vi minha mãe na terceira fileira, fria, rígida, mas presente. Subi com Ana à minha destra e Alpino à minha esquerda. Peguei o microfone e disse: Eu não voltei como ferida, voltei como testemunha, porque onde colocaram ponto final, Deus escreveu reticências. E então cantei. Mas o que ninguém sabia é que o ápice daquela noite ainda estava por vir. Quando o som do teclado preencheu o templo e minha voz se calou, eu apenas fechei os olhos. O silêncio era espesso. Dava para sentir a respiração presa da congregação. A luz do púlpito apontava para mim e para Ana, que segurava minha mão sem entender o que estava acontecendo, mas sentia algo santo. O pastor Geraldo voltou ao púlpito. Segurava o microfone com as duas mãos como quem teme tremer demais. Disse: Irmãos, eu nunca fui tão confrontado pelo Espírito como nas últimas semanas. Essa mulher que hoje ministra neste altar, um dia foi rejeitada por ele, por mim, por todos nós. E hoje, com temor, eu quero que ela faça algo que nós mesmos negamos anos atrás. Ele estendeu a mão e chamou Ana. Vem cá. Ana me olhou. Eu assenti com os olhos. Ela subiu os 2 degraus de madeira até o centro do altar. Ele se ajoelhou diante dela e disse: Em nome de Jesus, em honra à sua mãe, em obediência ao que o céu gritou nesses dias, hoje eu consagro sua vida ao Senhor, no mesmo altar de onde tentaram arrancar o propósito da sua existência. A igreja explodiu em pranto. Algumas irmãs gritaram, outras se ajoelharam entre os bancos. E eu me desfiz ali. As lágrimas que não chorei no parto, nem no julgamento, nem no primeiro culto de volta, caíram como enxurrada. Ana olhava tudo em silêncio, mas seus olhos brilhavam. O pastor ungiu sua testa com óleo e me chamou de volta. Larissa, o seu som não foi só canção, foi cura. E esse altar, hoje, não te deve honra, te deve perdão. Aplausos vieram,
Mas o que mais me tocou foi quando uma senhora de lenço azul se levantou do fundo do templo, subiu ao altar e me abraçou. Era minha mãe. Ela chorava tanto que não conseguia falar, apenas sussurrava: "Eu te perdi, por orgulho, mas Deus nunca te largou." Abracei forte. Naquela noite, o altar deixou de ser um lugar de dor e virou um memorial de ressurreição. Mas o que Deus começou ali ainda se expandiria muito além do que eu imaginava. Depois daquela noite, minha vida mudou. Mas não como quem ganha palco, e sim como quem ganha raízes. As visualizações do vídeo da conferência passaram de 1 milhão. Convites começaram a chegar de estados que eu nunca visitei. Ministérios, igrejas, conferências de cura interior. Mas eu só dizia sim quando sentia que o convite vinha de Deus, não da vitrine. Numa madrugada, orando sozinha, senti algo diferente. Deus me disse: "O que feriu tua voz vai abrir portas para vozes que ainda estão presas." Comecei um projeto online chamado Canta Ferida, um ministério para mulheres cristãs que tinham perdido o som da alma por conta de rejeição, abuso, abandono ou exclusão religiosa. No primeiro mês, eram 12 mulheres. No segundo, 230. Em 6 meses, quase 8.000. Gravei um álbum inteiro com as canções que nasceram no tanque, no quartinho, no corredor do hospital, no ônibus depois do culto. Cada música carregava uma lágrima virada em verbo, um grito virado em melodia. Uma das músicas, Eu Também Fui Esquecida, alcançou o topo das plataformas gospel em 3 semanas. Mas não era só música, era voz, era validação. E eu sabia, não era sobre mim, era sobre nós. Fui convidada para cantar no Congresso Nacional de Mulheres Interdenominacionais, em Brasília. Mais de 7.000 mulheres de todas as denominações. Quando subi, o coral da abertura começou a cantar minha música, um coral de 100 vozes. E então o locutor anunciou: "Com vocês, a mulher que fez do abandono um altar, Larissa Souza." Subi de cabeça erguida. Vi mulheres segurando lenços. Vi mães com filhas no colo. Vi gente cantando cada verso como se fosse hino antigo. Peguei o microfone e disse: "Eu era a vergonha da igreja. Hoje sou canção do reino. Porque quando a graça é verdadeira, ela não pede permissão para curar." Aquele dia não foi sobre fama, foi sobre justiça do céu. Foi sobre um Deus que não apenas perdoa, Ele ressignifica. E eu sou testemunha viva disso. Hoje, não tenho gravadora, não tenho contrato, mas tenho agenda cheia. Não por fama, mas por ferida. Viajo o Brasil com Ana. Ela agora tem 14 anos, toca teclado, compõe, às vezes entra comigo nos cultos e canta o refrão que mudou tudo. Mesmo fora do templo, tu me fizeste altar. Não somos celebridades, somos sobreviventes. E eu descobri que a redenção começa no silêncio, no quarto escuro, no banheiro da rodoviária, na cadeira plástica da última fileira do culto. Lá, Deus começa a escrever as histórias que ninguém quer ouvir, mas que todos precisam. Ana diz que quer ser terapeuta cristã, que quer ajudar meninas que se sentem sujas por conta de erros que nem sempre foram delas. Ela fala com firmeza, com paz. E toda vez que eu olho para ela, vejo a promessa viva de que Deus não cancela destinos por causa de capítulos difíceis. Hoje, eu e a minha mãe tomamos café juntas. Às vezes choramos em silêncio, lembrando de tudo, mas não com culpa, com arrependimento curado. Ela me chama de minha profeta e diz: "Você cantava no tanque.
Agora canta para multidões, mas nunca perdeu a essência, porque tua afinação vem da alma. E eu sei, ela entendeu. Tenho recebido convites para fora do Brasil, mas minha missão maior ainda é aqui, com as mulheres que, como eu, foram desacreditadas pelo altar, mas nunca deixaram de crer em Deus. E minha maior alegria não é o palco. É quando uma mulher me procura no final do culto e diz: achei que eu era o fim, mas ouvi sua história e entendi, ainda sou o começo.